senhoras e meus senhores, com vocês, Dr. Augusto Cury. Você foi muito generosa e inteligente. Obrigado, Ricardo Monteiro, pelo convite. Parabéns pela sua paixão pela sociedade e pela humanidade. A Unifuturo me encanta porque você está democratizando o acesso ao conhecimento e estimulando o processo de formação de pensadores. Você é um intelectual que muito me honra, me admira, me aproximar e também ser seu parceiro. Obrigado, Fradinha, Hamilton, você também é um intelectual, um ser humano brilhante, que está à frente de uma instituição notável, que tem divulgado também a teoria da inteligência multifocal em cursos aplicados às mais diversas áreas, educação e, por exemplo, educação e administração e formação de líderes na esfera virtual. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que a teoria da inteligência multifocal surgiu para que eu pudesse sobreviver ao meu caos. Drama e comédia, risos e lágrimas, fracassos e sucessos, vaias e reconhecimentos fazem parte da historicidade de qualquer ser humano. Cedo ou tarde, o mundo desaba sobre nós. E a sabedoria não está em se regozijar apenas quando estamos no oásis, mas quando atravessamos os desertos e muitas vezes quando o atravessamos sozinho. E eu passei por um deserto emocional intenso. Chorei lágrimas que se encenaram no teatro do rosto e algumas que ficaram sequestradas nos solos da minha mente e que nunca tiveram coragem de ser expressas. Quando estava na faculdade de medicina, passando por essa experiência, eu senti a necessidade vital de procurar o mais importante de todos os endereços. O endereço que poucas pessoas encontram nesta bela e curta trajetória existencial, dentro de si mesmo. Penetrar neste complexo mundo que nos torna seres humanos que pensam e sentem, que desenvolve o mundo das ideias, o universo das emoções, é frequentemente se perder em primeira instância. Porque neste pequeno cérebro, escondido nas suas entranhas, permeado nos seus bilhões de neurônios, há um campo de energia psíquica chamado mente humana, psique ou alma, que deixa estarrecido qualquer um que o tenta analisar, observar e pesquisar, rompendo os paradigmas dos seus preconceitos. Quem somos? O que somos? Como pensamos? Como, em meio a bilhões de opções, entramos nos bastidores da memória e acertamos o alvo dos verbos e os conjugamos tempo-espacialmente em milésimos de segundos? Isso não nos assombra, senhores e senhoras, amigos e amigas? Se eu te pedisse que fechasse os seus olhos, ou melhor, vendasse os seus olhos, e você tivesse a tarefa de sair desse anfiteatro e procurasse o endereço da sua casa, sem GPS, sem apoio de ninguém, e com uma missão de não esbarrar em nenhuma parede, carro ou obstáculo, vocês conseguiriam realizar essa tarefa? Sim ou não? E como encontraram a palavra não na cidade da memória, que é milhares ou milhões de vezes mais complexas que essa bela cidade de João Pessoa? No escuro, sem GPS, sem apoio e sem esbarrar
em milhares de outras palavras, ideias ou significados. Quando eu comecei a penetrar dentro de mim mesmo, para explicar meu caos, minha dor, minha angústia, minha perda de sentido existencial, minhas lágrimas, meus desesperos, eu me deparei logo no princípio sobre a mais complexa área das ciências: o pensar, o processo de construção de pensamentos. E eu não sabia, até então, embora estudasse Jung, Freud, Adler, eu não sabia que os grandes pensadores não se arriscaram a entrar nessa seara. O pensamento, que é a obra-prima do Homo sapiens, que é a matéria básica para julgarmos, analisarmos, abraçarmos, contemplarmos, observarmos, recuarmos, avançarmos, nos relacionar. Essa matéria-prima fundamental pouquíssimo foi estudado. O que é o pensamento? Por que nós construímos ideias perturbadoras? E como elas asfixiam o prazer de viver? E como, apesar de nos asfixiar, apesar de imprimir medo, ansiedade, culpa quando ruminamos o passado, insegurança quando chafurdamos na lama do futuro, porque, apesar de toda a dor, ansiedade, angústia, humor depressivo, nós somos tão habilidosos em unir pronomes com verbos, substantivos, adjetivos? Por que somos tão habilidosos em construir cadeias de pensamentos? Que ferramentas nós utilizamos? Então eu fui além do significado, da semântica dos pensamentos, que, reitero, pode imprimir alegria ou contrair o prazer. Eu fui começar a desvendar ou tentar investir nesse processo de análise sobre as ferramentas que utilizamos em milésimos de segundos para construir o mundo das ideias, dos pensamentos, das imagens mentais e das fantasias. Dá para vocês entenderem que o nascedouro da inteligência multifocal, da teoria da inteligência multifocal, foi um caos. Eu, que estava angustiado, deprimido, ansioso, em alguns momentos fiquei mais ansioso ainda, mas em outros momentos deslumbrado, porque descobri desde cedo que é um mundo a ser descoberto dentro de mim e dentro de todas as pessoas. Comecei a olhar para os mendigos numa outra perspectiva. Percebi que eles constroem cadeias de pensamentos com uma complexidade tão grande como Einstein, que estava ali naquela firma de patentes, sem nenhum glamour, observando um raio de luz e sentado no raio de luz, observando o que acontecia com o tempo. Um psicótico que perdeu os parâmetros da realidade tem uma mente tão complexa, tão sofisticada, com fenômenos que estão nos bastidores da mente, que atuam em milésimos de segundos, tal qual os melhores pensadores que passaram no teatro da existência. Freud, Piaget, Vygotsky, Gardner, Goleman, Skinner e tantos outros. Se você começar a fazer uma viagem para dentro de si mesmo, para entrar em camadas mais profundas da sua própria psique, ficará também encantado. Eu e você temos erros. Eu tenho muitos defeitos. Eu e você tropeçamos. E algumas vezes reagimos de maneira inadequada, outras vezes estúpida.
Em certas situações temos golpes de ousadia, em outros somos frágeis, recuamos de maneira débil. Mas independente de todas as manifestações do nosso psiquismo, que se traduzem às vezes por comportamentos tangíveis, observáveis, há um mundo acontecendo, pulsando dentro de nós. Há ferramentas, há fenômenos atuando a cada momento para produzir a mais cálida angústia, o mais intenso desespero, o mais penetrante medo ou fobia, a ideia mais brilhante ou a mais insignificante. Nos bastidores de tudo isso, de todos os construtos, de todas as manifestações que ocorrem no palco da mente, há fenômenos inimagináveis. Bom, para João Pessoa é trazer uma visibilidade cultural e tornar o acontecimento um acontecimento de maior relevo, principalmente porque a visita dele vem acoplada a uma missão muito específica. Ele, digamos, desenvolveu hoje um discurso um pouco diferente daquilo que nós estamos habituados. Desenvolveu um discurso académico, do psiquiatra, do cientista, do pesquisador, que nos canaliza, digamos assim, para a introdução da inteligência multifocal na área académica. O lançamento dos cursos da área de inteligência multifocal nas várias áreas do conhecimento, da saúde, do direito, da educação, da gestão, da qualidade de vida, da sociologia, da psicologia, traz-nos, digamos, uma nova dimensão para, digamos, o trabalho que ele desenvolve há mais de 2 décadas. A vinda de Augusto Cury à Paraíba, e especialmente a João Pessoa e Patos, tem a finalidade de nos confortar no momento em que a sociedade apresenta doenças graves. Com as novas tecnologias, a sociedade está vivendo muito angustiada e Augusto Cury, como um grande nome nacional e internacional, que sabe decifrar a mente humana, a emoção humana, os sentimentos humanos, é proveitoso que os Arinha Centro de Cultura, que trabalha na construção do ser humano, na construção do conhecimento, a gente traga esse tipo de pessoas, pessoas inteligentes, pessoas sensíveis que possam nos sensibilizar para fazer a transformação e o acompanhamento que a sociedade precisa. A inteligência multifocal liberta o imaginário, estimula as pessoas a pensar antes de reagir, a expor e impor as ideias, trabalhar perdas e frustrações, a desenvolver o raciocínio complexo, o pensamento abstrato, enfim. Ela estimula as funções mais complexas da inteligência. Consequentemente, melhora o desempenho profissional de todas as áreas, seja de professores, de médicos, de psicólogos, empresários, assistentes sociais. Também ele melhora o rendimento intelectual dos alunos, na medida que eles se interiorizam e trabalham esses fenômenos que estão na base da construção do intelecto. Consequentemente, melhora a concentração, a capacidade de argumentação, o desenvolvimento do raciocínio esquemático também. Então, a inteligência multifocal entra em todas as áreas. A Universidade do Futuro e Arinha Centro de Cultura proporcionaram a palestra com o Dr. Augusto Cury, onde foi abordado o tema do seu livro A Fascinante Construção do Eu. Com certeza, um momento memorável.